Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Uma alegria imensa recebê-los aqui em casa para o nosso cafezinho habitual aqui no Toca do Leão. Cafezinho gostoso dos domingos, reparto aqui com vocês, compartilho o que eu tenho na minha mesa. Também compartilho com vocês que estiverem aí no momento em que estiverem assistindo o nosso vídeo. Pedimos aos amigos que são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações do canal. Também para compartilhar, para dar o seu gostei, se acharem que o nosso vídeo tem alguma relevância, para que o YouTube possa distribuir mais amplamente os nossos vídeos. Também peço para aqueles que não são inscritos nos darem a força de se inscreverem para chegarmos logo aos nossos 1000 membros do canal, que constituirá a ampliação dessa nova família com mais de 500 membros atualmente, aos quais agradecemos de coração essa atenção, esse carinho com o nosso Toca do Leão. Gostaríamos de falar hoje sobre o poder da imaginação, né? Então, o nosso assunto de hoje é o poder da imaginação. Vamos ao tema. Há um provérbio que diz, né? Está lá, provérbio 23:7. Porque como imagina na sua alma, assim é. Tem ditados populares, provérbios que nós não identificamos quais, né, as numerações dos capítulos e respectivos versículos, né? Mas ditados populares que dizem: você pensa, logo isto é, né? Assim é se você pensa. Então, o poder do pensamento de gerar cenários, de criar situações as mais diversas, é um poder infinito, é extraordinário. No livro A Gênese, Allan Kardec diz, no capítulo 14, que o pensamento é tão poderoso, é tão criativo e tão ideoplástico, que nós podemos, inclusive, fotografá-lo. Então, imaginemos como nós construímos os arcabouços mentais, né? Os fatos, os pensamentos, os acontecimentos, que às vezes nós imaginamos para a vida objetiva. Alguns não são nem, diríamos assim, dignos de serem pensados. Outros, porque se realizados seriam para nós prejuízos terríveis, além de para outros. Mas existem pensamentos que nós idealizamos do bem, ao contrário desses pensamentos negativos, pensamentos do mal, que nós podemos influir na vida das pessoas, imaginando, por exemplo, a cura de um enfermo e mentalizando para ele as melhores vibrações, né? A solução de um problema que no momento está intrincado, que não se deslancha, não se encontra a equação adequada, ou fazendo projetos de vida melhor, de vida feliz, né? E calçando esses projetos na imaginação de que é possível, né? Então, Eisenhower dizia: ninguém tem uma carreira de ouro com pensamentos de barro. Então, nós temos que ter consonância, né? E outro pensador disse: seja tão bom nas suas ações quanto você tenta ser nos seus pensamentos. Então, a nossa imaginação, como diz aqui o Provérbios, né? Como nós imaginamos na nossa alma, porque é o espírito que imagina, é ele encarnado como alma, animando aquele corpo, que faz essa estrutura mental ganhar uma forma específica no nosso pensamento antes de acontecer na vida prática, antes de acontecer ou não na vida objetiva. Então, nós temos que começar a pensar, né, nos nossos pensamentos, nas nossas imaginações, não como uma coisa subjetiva, aleatória, mas como algo que tem uma relevância extraordinária, que tem um poder, tem uma eficácia, porque, de uma certa maneira, a imaginação planeja como a coisa vai ser, e a ação torna aquilo possível ou não dentro do que foi planejado. Pode ser um sucesso, diríamos assim, realizar o que imaginou de maneira completa, e o sucesso pode ser bom, né, no sentido do bem, ou pode ser um sucesso ruim, né, no sentido negativo. Mas
às vezes não sai como a gente gostaria. Então a imaginação permitiu que nós tentássemos uma forma de fazer, né? Thomas Alva Edison, depois de 700 ou tantas experiências, ele descobriu como é que fazia para encandecer uma lâmpada, para fazer uma lâmpada acender. E olha que prodígio é para nós estarmos aqui sob não somente a luz do sol, mas também, se necessário, a luz a luz elétrica, né? Hoje nós temos várias modalidades de luzes, mas a descoberta de Thomas Edison foi extraordinária. E ele disse uma coisa interessante, quando acharam que ele ia se render ao fracasso de ter tentado tantas vezes e não ter dado certo. Ele disse, não, eu já sei 700 vezes como não fazer, mas eu vou acertar como deve ser feito. E, obviamente, imaginando correções necessárias no processo, chegou esse prodígio da luz elétrica, o prodígio que hoje ilumina comunidades inteiras, e no momento de escuridão profunda, em que funcionava candeeiros, lamparinas, velas, está a luz elétrica nos socorrer nas noites mais intensas. Então, nós verificamos que a imaginação é que precede a ação. Ela é que cria a usinagem, a matrizaria necessária para que cada pensamento se materialize na nossa vida prática, né? Tem uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo diz, né? Ele disse que nas horas de dificuldade, ele escrevendo aos Filipenses, né? Sei viver na penúria e sei viver na abastança, sei viver na saúde e sei viver na doença. Aprendi a viver sendo exaltado, como também sei viver humilhado. Olha que coisa interessante essa fala do Paulo. Por que ele sabia viver em todas essas circunstâncias? Primeiro, que tinha experiências pelas quais ele passou e foi moldando o seu pensamento a respeito de cada uma dessas coisas. E foi moldando a sua maneira de agir ou reagir diante de qualquer dessas circunstâncias. Então, na imaginação de Paulo, tanto fazia estar numa situação quanto outra, ele conseguia viver bem. Talvez pela nossa imaginação ligada a Jesus, ligada a Deus, nos propósitos divinos, a gente possa imaginar alternativas para as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas do dia a dia, as conjunturas da vida, né? Anais Nin, uma escritora franco-americana e bailarina, ela dizia: a vida se expande ou se encolhe com a nossa coragem, ou a falta dela, disse Anais Nin. Então vejamos, ela fala que nós podemos ter coragem ou faltar coragem nas horas das nossas dificuldades em face da vida, porque de acordo com a nossa coragem é que vai se expandir, né, a nossa vida, ou a nossa vida vai se contrair. Muitas vezes nós inibimos as nossas iniciativas porque a nossa imaginação está no processo de censura, de desistência, de falta de crença. Mas quando nós estamos encorajados, por piores sejam os problemas, nós conseguimos levar adiante a nossa proposta de vida. A vida se expande, né? Nós verificamos também, né? Disse Alexandre, né? A vida tinge-se da cor da sua imaginação. À medida em que nós imaginamos uma vida bela, uma vida boa, uma vida feliz, uma vida assim, mesmo que com dificuldades, mas uma vida de prosperidade, né? Encantados com a vida, nós tingimos a nossa vida de um colorido maravilhoso. Mas às vezes, quando desistimos, estamos pessimistas, temerosos, né? Com a sensação de menos-valia, de fracasso. É claro que a nossa vida vai perdendo colorido, a nossa vida vai esmaecendo, vamos dizer assim, vai desbotando ao nosso olhar, ao olhar da nossa imaginação. Então, para que nós possamos continuar a nossa jornada, nós precisamos de experiências. Thomas Paine dizia: as almas muitas vezes são testadas. E no momento dos testes, quando nós não temos planos definidos para tentar
contornar a situação, vencer aquela experiência que está surgindo, nós podemos imaginar vários cenários. E a imaginação nos há de levar até Deus, através da nossa oração. O que é a oração? É a imaginação de uma conversa nossa com Deus, que com certeza é ouvida, porque Deus está na nossa consciência. Deus está dentro de nós. Então é possível travar uma conversa com Deus, ainda que no silêncio da imaginação. Às vezes, a nossa prece, a nossa oração, tem menos palavras, mas tem muito sentimento, tem muita intuição, tem muita inspiração e tem muito sentimento. A nossa imaginação é capaz de nos dar todo o suporte para termos a vida desejada, com o tempo construindo cada cenário, cada etapa, cada ação, cada atitude. E a vida nos dá, pela imaginação, a certeza de que Deus está ao nosso lado. Queridos, não desprezemos o poder da imaginação. Aqui, como está escrito no Provérbios 23, nós vamos verificar que, 23:7, que assim como nossa alma imagina, assim também as coisas vão ser. Imaginemos que Deus está do nosso lado, tenhamos a certeza de que isso é a mais pura verdade. Que esse seja um domingo de paz, de imaginações felizes, de imaginações de felicidade para aqueles que estão conosco, para os que sofrem, a imaginação de que conseguirão superar seus sofrimentos, para os desorientados, a imaginação de que eles podem encontrar o caminho, e para todos nós, e que nós temos o direito e podemos sermos felizes quando quisermos. La Rochefoucauld disse que ninguém é tão feliz nem tão infeliz quanto imagina. E Abraham Lincoln disse: o indivíduo é tão feliz ou infeliz quanto deseja ser. Por Deus, a felicidade será a nossa companheira constante. E por nós, tendo Deus ao nosso lado, não há dúvida nenhuma de que isto é verdade. Bom dia a todos, um beijo, até o nosso próximo vídeo.